Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu faço lives todas terças e quintas para falar de propósito, para falar de realização, para falar de como construir uma vida com realização, como viver seu propósito, né? Eu venho fazendo lives aí já tem mais ou menos uns 3 meses. E hoje a gente vai começar a falar de um assunto que até agora eu não tenho falado muito diretamente, mas eu quero começar a falar cada vez mais porque faz todo sentido. Que é o quê? Que é a questão de você construir uma carreira alinhada com o seu propósito. Né? Eu venho pensando nisso ultimamente e eu estava pensando no dia o seguinte: se a gente vive boa parte do nosso dia na nossa carreira, né, na nossa, seja um emprego ou seja na coisa que a gente escolheu fazer, se a gente, a maior parte das nossas vidas é vivida trabalhando, né, pelo menos até 60, 70 anos e tudo mais, por que não viver o seu propósito através do que você faz? Né? Eu acho que faz todo sentido você escolher uma coisa para fazer que esteja alinhada com o seu propósito e a sua carreira vira a sua forma de expressão, vira o jeito que você se coloca para o mundo, vira a sua contribuição. Então, desenvolver uma carreira em torno do seu propósito, em torno das suas paixões, eu vou começar a falar mais nessa linha, porque faz todo sentido. E hoje a gente já vai começar a fazer isso. Hoje a gente vai falar de carreira corporativa, de negócios. Se você está pensando em começar uma carreira nova, se reinventar de alguma forma, através de um novo empreendimento, de alguma coisa diferente que você está querendo fazer, ou até mesmo de um outro emprego, trocar de área, trocar de empresa. Então a gente vai falar disso tudo, como que o propósito se encaixa nessa história toda e até de marketing. Eu vou falar aqui de um cara muito relevante no ramo do marketing. Então vamos lá. Então o primeiro cara que eu quero falar, ele chama Cal Newport. Ele escreveu um livro que chama o seguinte: Tão bom que eles não possam te ignorar. Então olha só, né? Falando de carreira, o cara escreveu um livro que o nome do livro é Seja tão bom que eles não possam te ignorar. Olha que interessante, olha a profundidade, né? Olha o nível que o cara está levando essa barra quando ele coloca um título desse no livro dele. Né? Então vamos entender o que esse cara está falando. Então o que esse cara começa a falar? Ele fala que o que é uma carreira de sucesso, aquela carreira que todo mundo quer, né? A carreira de sucesso é uma carreira com alto salário, com bons benefícios, com um escritório bonito, com boas condições, onde você tem autonomia e principalmente você tem um controle criativo do que você faz. Então você consegue decidir o que você faz, você consegue escolher as suas atividades, você consegue organizar a sua rotina. Né? Não é muito fácil você chegar num patamar na sua carreira onde você dá as cartas, por mais que você esteja dentro de uma empresa, você fala assim, ó, a gente vai fazer desse jeito, porque assim funciona melhor, porque eu sei o que eu estou falando, eu tenho resultados comprovados e é assim que a gente vai fazer. Você tem controle criativo da sua rotina. Né? Então, esse é um trabalho ideal, eu acho, se você trabalhar numa empresa, por exemplo. Então, por que isso é tão difícil de chegar nesse patamar? Porque tem gente que consegue fazer isso e tem gente que não consegue, né? Vamos explorar isso. Então, o que esse cara fala? Para você conseguir isso, existe só uma coisa que você precisa ter. E essa coisa é você conseguir agregar valor o suficiente para a empresa para que você consiga fazer isso. Porque o valor que você vai construir para a empresa vai ser a sua moeda de troca nessa história toda, né? Então, vai ser, e o que é esse valor? Esse valor ele é composto por um conjunto de habilidades que você, conseguindo fazer aquilo ali muito bem, a empresa vai enxergar tanto valor que ela vai sentar para conversar sobre tudo isso que eu falei. Né? Então, essas habilidades, esse valor que eu estou falando, é a sua moeda de troca para a sua empresa, ou se você estiver olhando no âmbito de um negócio, para os seus clientes. Né? Esse valor que você traz para a mesa. Né? E não tem problema se você não tem nenhum valor específico, se você não tem nenhuma habilidade super diferente que você quer desenvolver, que você já tem, pelo menos. Mas se você descobre agora que você não tem problema. Eu acho que tudo pode ser desenvolvido, né? E um dos objetivos da vida é justamente esse desenvolvimento, esse crescimento, esse aprimoramento em alguma coisa que você faz.
esse desenvolver a sua arte, né, que eu já falei em outras lives. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa ela não tem um bom salário, ela não tem um controle criativo, todo mundo manda nela e tudo mais, o que está faltando na carreira da pessoa é justamente isso, construir a capacidade de agregar valor o suficiente para a empresa através de algumas habilidades, de um conjunto de habilidades, que aí ela consegue sentar na mesa e negociar isso com a empresa ou até com os clientes dela, com quem quer que seja. Então, um outro ponto interessante para a gente explorar e para a gente entender é que é o seguinte, ninguém vai te dar nada de graça na vida, né? As empresas, a mentalidade da empresa, o que é? A empresa, por definição, ela foi fundada para gerar lucro. Essa é uma definição de uma empresa. Então, se uma empresa pagar um excelente salário para todo mundo, sem a pessoa entregar nada em troca, todas as empresas quebram. Então, qual é o objetivo da empresa? Fazer o melhor negócio possível, né? Ou seja, quando você compra uma coisa que vale 10 por 9, você fez um bom negócio. Se você compra uma coisa que vale 10 por 5, você fez um excelente negócio. Então, a empresa ela quer fazer o melhor negócio. Ela quer comprar muito valor de um funcionário pagando o mínimo possível, né? Então, e não é que a empresa é má, as pessoas às vezes olham para a empresa, as empresas elas até exploram às vezes e tudo mais, mas ela pode até explorar, mas por um outro lado ela tá buscando fazer o melhor negócio possível, né? Ela está buscando ter o máximo de valor que ela consegue pelo mínimo do custo. Então, se você não tiver nada diferente, a empresa vai querer te pagar o mínimo que ela consegue para ter aquela habilidade que você está disponibilizando para ela, né? Se você tem um nível de expertise que você... qualquer pessoa que a empresa colocar um anúncio na rua e no dia seguinte aparecer alguém, em 5 minutos ela consegue treinar essa pessoa, você tem um problema, porque você é facilmente descartado pelo simples fato de você não ter nenhuma habilidade que vale o suficiente para essa empresa querer ficar com você de qualquer jeito, né? E, ao mesmo tempo, tem empresas que elas têm uma mentalidade um pouco mais aberta em relação a essa questão de querer pagar o mínimo possível. Porque talvez ela já tenha pago o mínimo possível muitas vezes e ela descobriu que se ela desenvolver um pouco um funcionário, se ela for uma empresa mais colaborativa e menos explorativa, ela vai ter funcionários um pouco mais engajados, funcionários que não ficam o tempo inteiro procurando outra coisa, e essa rotatividade ela diminui, então ela consegue gastar menos no longo prazo se ela faz desse jeito. Então, não é também porque a primeira é má e essa segunda é boazinha. É porque a segunda ela já fez conta o suficiente para descobrir que quando ela tenta economizar o máximo possível, o máximo do máximo do máximo, ela talvez gaste um pouco mais. Porque ela paga tão pouco que qualquer R$ 100 a mais a pessoa já vai embora, né? Então ela gera uma rotatividade tão alta que ela já descobriu que não vale a pena, então ela decide pagar um pouco a mais, ela decide desenvolver o funcionário, ela decide dar benefícios maiores, porque ela está enxergando que essa conta, ela já fez a primeira conta e ela acha que ela gasta mais no primeiro cenário do que no segundo. Então ela escolhe desenvolver o funcionário. Então tudo é sempre uma conta de valor. O valor que está na mesa do lado do funcionário, o valor que está na mesa do lado da empresa, e quanto a empresa está disposta a pagar pelo valor do funcionário, o quão substituível é o funcionário. E o que esse cara fala nesse livro é que você tem que ter uma coisa que seja tão incrível que você seja o máximo possível insubstituível. Você tenha tanto valor que eles não possam te ignorar, eles não possam ficar sem você dentro da empresa. Olha que louco, né? Então, próximo ponto. Então a empresa ela não tem obrigação de dar um bom salário, ela não tem obrigação de dar um bom emprego, um escritório bonito, uma autonomia,
benefícios como o carro da empresa, gasolina e tudo mais. Ela vai fazer o possível para não dar isso. E quanto mais opção ela tiver, na verdade, ela só vai dar isso se ela não tiver opção, né? Ou quando essas coisas forem devidamente negociadas, né? Então, para você conseguir ter tudo isso, a primeira coisa que você tem que ser um bom negociador. E o que um bom negociador faz? Ele faz nada mais do que trazer para a mesa algo de valor, trazer para a mesa uma coisa que o outro quer, né? A melhor negociação que você pode fazer é quando você tem alguma coisa que a outra pessoa quer muito, né? Essa é a melhor negociação que você consegue fazer. Então, o que é isso? É o valor que você constrói, as habilidades que você tem para gerar valor para o outro lado da mesa, que é a empresa, no caso. Então, voltando para o título do livro, você precisa ser tão bom que eles não possam te ignorar. E é engraçado como que o cara, como que nasceu esse título, né? Ele falou que esse título ele vem de ele foi originado, na verdade, por um comediante, aquele Steve Martin, eu não sei se vocês conhecem, é um cara que é um ator faz vários filmes de comédia, acho que ele tem seriados também, mas ele começou na comédia stand-up como comediante, né? E eu sou muito fã de stand-up, na verdade. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de ir em shows de stand-up, eu vou. Quando eu fui em São Paulo, eu fui lá ver os caras que eu vi os shows pelo YouTube e tal. Eu fui lá ver os caras ao vivo e tal. E o stand-up, ele é bem peculiar, que você vai lá na hora e o cara parece que ele está te contando aquelas histórias pela primeira vez, mas aquilo, na verdade, é um texto. Né, que o cara ele monta aquilo ali, ele escreve aquilo, ele é como se fosse uma engenharia de humor. Então tem toda uma teoria por trás daquilo, tem uma coisa que eles chamam setup e punch. Então você constrói todo um cenário e você vai para o outro lado de uma vez. E aí isso gera humor, isso gera a graça dentro da piada. Então tem livros sobre isso, é uma coisa muito interessante como que isso funciona. E voltando no Steve Martin, como que apareceu essa história do tão bom que eles não possam te ignorar? Então a história que o cara conta é que essa expressão veio desse cara, por quê? Porque ele era comediante, ele tinha um texto dele, e o que ele fazia? Ele praticava tanto esse texto dele, que lá depois de 5, 10 anos praticando esse texto exaustivamente, o cara ele ficou tão bom no texto dele, ele foi esmiuçando, ele foi aprimorando aquilo de uma maneira tão incrível que ele passou a ser indispensável enquanto comediante. O que significa isso? Todo mundo contratava o show dele, porque quando contratava o show dele, a casa ficava cheia, consumia pra caramba, fazia várias sessões, lotava todas as casas queriam contratar ele, então ele começou a ter pouca agenda. Então, resumidamente, ele cunhou esse tema de tão bom que eles não possam te ignorar. Né? Então, a ideia desse livro é justamente isso, você chegar num nível que você fique tão bom em alguma coisa que a empresa não consiga ficar sem você ou até o mercado não consiga ficar sem você. Né? Então, essa é a chave para conseguir os benefícios, para conseguir o salário, para conseguir tudo isso que as pessoas querem no emprego, né? Desenvolver a sua moeda de troca, que é o valor que você entrega. Isso é feito através do desenvolvimento de habilidades, né? Então, a coisa que você tem de mais valor enquanto funcionário são as habilidades, né? E se você for uma empresa, são o valor que você entrega para o seu cliente, que você entrega para o mundo, para a sociedade, para a comunidade de alguma forma. Então, como eu disse, se você está descobrindo agora que você ainda não tem muito valor para oferecer, não tem problema, porque a jornada da vida é essa mesmo. É a jornada de crescimento, a jornada de desenvolvimento, de você desenvolver a sua carreira, de você ir se melhorando, de você entender ao longo do tempo o que você precisa ter para conseguir efetivamente ser um profissional diferente, diferenciado, né? E o segredo, como eu também já disse em outras lives, e como o Steve Martin fez, no caso dele, é prática, né? Então você precisa saber o que é importante você saber e desenvolver aquilo de uma forma muito, muito intensa, através de muita prática, né? Mais especificamente, 10.000 horas de prática, já falei disso também em outras lives.
E por quê? Porque quanto mais você pratica, melhor você fica, mais resultado você gera, gerando mais resultados você tem mais valor. E quando você tem muito valor, você não pode ser ignorado. Então, não é uma questão de você ter uma divulgação boa. A melhor divulgação é o seu produto, né? Um cara que fala isso também é o Elon Musk, que é o dono da Tesla. Sabe quanto que eles investem a Tesla é a empresa maior do mundo de carros elétricos, né? E tem fábricas gigantescas de bateria elétrica, ela revolucionou completamente o mercado de carros elétricos. E sabe quanto que a Tesla investe em marketing? Zero. Porque na ideia do Elon Musk, ele pensa desse jeito. O nosso produto é o nosso melhor marketing. Então, o nosso produto ele tem que ser tão bom, ele tem que ser tão incrível, que todo mundo que comprar vai falar para todo mundo que conhece e esse vai ser o nosso marketing. Então, ele corta toda a verba de marketing e as empresas de indústria automotiva investem milhões em marketing. É marketing no Big Brother, é marketing na televisão, é marketing na internet, é marketing com artista famoso, é um tanto de coisa. O cara investe zero e ele não para de crescer. As ações da Tesla não param de subir. E essa é a estratégia dele, né? Investir no produto. Então, essas pessoas que têm que constroem esse valor, elas acabam sendo pessoas indispensáveis e pessoas que têm a carreira dos sonhos, né? Então, se você pegar lá um diretor de cinema, aquele cara que fez lá o Titanic, que fez o Avatar, né? Acho que ele chama James Cameron. Você pegar esse cara e se esse cara abrir a boca para falar assim, eu quero fazer um filme novo, tive uma ideia na última noite, eu vou fazer um filme novo. Se o cara abre a boca para falar que ele quer fazer um filme novo, o mundo inteiro, a indústria inteira está nos pés dele falando qual ator que você precisa, qual que é o estúdio que você quer fazer, qual que é a locação que você quer, quanto que você quer de verba, isso. Ou seja, ele tem a disponibilidade do mundo inteiro perguntando para ele o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, ou seja, ele tem total controle criativo, ele vai ser super bem pago para isso, todo mundo vai querer ajudar ele. Por quê? Porque ele já construiu tantos bilhões de valor para essa indústria que ele está mais que provado que ele entrega resultado, que ele tem valor. Então, o mundo vem aos pés dele por causa disso. Então, ele fez tanta coisa tão incrível que ele já não precisa provar mais nada para ninguém e ele tem a carreira dos sonhos. Ele pode fazer o que ele quiser, ganhando quanto ele quiser, na hora que ele quiser, pode deixar de fazer se ele quiser também. Né? Então, esse é o grande lance. Então, voltando, trazendo isso para a prática, o que a gente pode levar desses pontos que eu falei? Bom, a coisa mais importante é uma mentalidade de desenvolvimento e de crescimento. Uma coisa que as pessoas também estão muito acostumadas é ter essa mentalidade de que a empresa não paga nenhum treinamento para a gente, que a empresa não isso, a empresa não aquilo. Na verdade, a empresa não tem obrigação nenhuma. Inclusive mais interessante para você que você tenha essa mentalidade de desenvolvimento e crescimento e você invista em você mesmo. Porque se a empresa paga treinamento para todo mundo vai saber fazer aquilo muito bem e aí você nunca vai ter diferencial nenhum. Né? Então, se você paga para todos os seus treinamentos, se você tem uma mentalidade de desenvolvimento, se você sabe o que é importante você desenvolver no seu cargo e você investe por conta própria naquilo e ninguém mais está fazendo isso, isso é ótimo para você. E não a empresa está investindo em todo mundo para saber fazer tudo, porque no final você não tem diferencial nenhum. Então, a primeira coisa mais importante é ter uma mentalidade de desenvolvimento, de crescimento, que isso vai te colocar nesse trilho, né? De você pegar tudo que você precisa desenvolver e você investir naquilo ao ponto de você começar a ter diferenciais, começar a ter habilidades que ninguém tem, né? E começar a ter resultados diferentes, começar a construir, entregar esse valor, seja para o seu cliente, seja para a sua empresa. Então isso vai te levar mais próximo desse ponto que eu falei, de você ser tão bom que eles não possam te ignorar. Segunda coisa, se conhecer muito bem. Aí vem a história do autoconhecimento novamente, né? O autoconhecimento ele é genial, por quê? Porque para você tirar o máximo do seu potencial, você precisa se conhecer. Você precisa saber primeiro, às vezes você está até na área errada, né? Eu falei numa outra live do que peixes não sobem em árvores. Às vezes o peixe ele tem que estar na água. E se você dá um peixe querendo subir em árvore, talvez o problema não é a sua empresa, talvez o problema não é o seu chefe que não te promove, talvez o problema é que você não consegue dar o seu maior potencial. E aí, sem dar o seu maior potencial, você nunca vai agregar muito
valor de uma forma onde vão querer te promover, vão ficar com medo de perder o talento que você é e tudo mais, né? Então, se conhecer também é chave nessa história toda para você conseguir tirar o seu maior potencial. Então, tem dois lados. Tem o lado de você estar no lugar certo e tem o lado de você conseguir saber o que você precisa melhorar, mesmo que você esteja no lugar certo. Você não precisa mudar de área, nem de empresa, nem de ramo, nem nada. Você precisa se conhecer para saber o que você precisa desenvolver, aonde você está na escala que você precisa do seu negócio, né, da atividade que você faz, aonde você está ali. Então, se você tem uma diagnose correta de aonde você está e onde você precisa estar, você consegue entrar nesse trilho de forma mais rápida, de forma mais eficiente, né, sem perder tanto tempo, e você só consegue fazer isso com autoconhecimento. E o último ponto, a prática. Né? O último ponto que você precisa saber para se aproximar desse cenário é saber que a prática é sua maior arma nessa história toda, você conseguir desenvolver essas habilidades. Você se conhecendo, você decidindo o que é importante para a sua atividade. A última coisa é praticar para você ficar muito bom naquilo. Então, o autoconhecimento ele é chave nessa história toda. À medida que você conhece as suas paixões, seus pontos fortes, você conhece as atividades que você se encaixa melhor, né? Que você não é um peixe tentando subir na árvore. Isso tudo vai te ajudar a tirar o máximo potencial que você tem. Então, com isso, você vai estar cada vez mais apto a ter uma carreira dos sonhos, a ter uma... Isso aqui a gente está falando mais focado no emprego, né? Quanto mais você puxa isso tudo que eu falei, você vai estar mais próximo de ter um bom salário, com excelentes benefícios, e principalmente uma autonomia grande e um controle criativo grande. E quando você tem autonomia, controle criativo e você está no lugar certo, utilizando o máximo do seu potencial, aí você tem a carreira de maior realização possível. Quando você começa a conseguir juntar todos esses elementos. Né? E agora vamos falar também um pouco da parte do empreendedor, né? A pessoa que quer, às vezes trabalha no emprego e quer fazer uma coisa diferente, quer se reinventar, quer começar uma coisa totalmente do zero. Né? Para esse tipo de pessoa, eu trouxe um outro insight que veio de um cara que chama Seth Godin, que é um cara muito conhecido no marketing internacional, né? Um autor bastante respeitado com vários livros. E ele fala o seguinte: sucesso é você fazer alguma coisa memorável, né? Você fazer uma coisa excepcional, uma coisa diferente, né? Sucesso é diferente de fazer um bom trabalho. Sucesso é diferente de ter simplesmente um bom produto, até um excelente produto. Sucesso é quando você faz uma coisa que é tão incrível, né, que chega a ser memorável, é uma coisa única, né, é uma coisa que sai da normalidade. Né? E ele fala que isso é uma nova filosofia, né, que até então as pessoas estavam acostumadas a fazer coisas normais. Os novos negócios estavam querendo se encaixar no genérico, fazer uma coisa que todo mundo vai querer, que seja universal, um produto universal, né? E as pessoas têm medo, os negócios, né, as empresas têm medo de arriscar, de ser diferente. Né? E a grande sacada que ele traz é que ele fala que agora o jogo é outro. Ele fala que agora essa época do produto genérico, generalista, né, da empresa que faz uma coisa que serve para todo mundo, isso acabou. Né? E isso é o contrário do que as empresas devem fazer agora. Ele fala, e isso parece até simples, né? Mas é contra-intuitivo, né? É simples, mas muda toda a perspectiva. Porque ele fala que essa época da economia em massa, da grande escala dos produtos e tal, porque eles têm que ser universais, isso está cada vez mais decaindo, e a nova economia são dos produtos de nicho. Né? Então, olha que interessante, os produtos de nicho são que tipo de produtos? Aqueles produtos com personalidade. Né? Então, é o contrário de um produto universal. É o contrário porque o que é um produto universal? É aquele produto que ele vira até uma commodity. Então, é um produto que ele é tão padronizado que, por exemplo, a soja ela é totalmente padronizada, ela é inclusive negociada em bolsa. Né? O ouro ele é ouro e ponto final. Ele tem o índice de pureza dele lá e tudo mais, então o ouro é ouro, então ele é uma commodity. Então, quanto mais padrão, quanto mais universal, pior. Essa é a teoria dele. E
e o que você tem que fazer é ir para o outro lado. Então, se você está, por exemplo, planejando em lançar uma nova pasta de dente, cara, se você lançar uma pasta de dente, tem aquele tubinho que a gente já conhece, com aquela tampinha que a gente já conhece, daquela cor que a gente já conhece, com aquele gosto que a gente já conhece, tudo que a gente já conhece, cara, nem precisa lançar, porque a Colgate já domina esse mercado aí e se competir com a Unilever lá, não sei se a Colgate é da Unilever, talvez sim, mas esse mercado está saturado, né? Não tem muito para onde correr nesse mercado. Então você tem que fazer uma coisa diferente, né? Por exemplo, se você quer fazer aqueles chips, né? Aqueles chips de comer, tipo Ruffles, tipo umas batatinhas, aqueles chips de milho e tal. Cara, se você fizer um chips que parece uma batatinha ondulada, com aquela textura salgadinha, amarela, cara, nem adianta fazer porque esse mercado também já tá saturado. Então, qual que é a resposta? Bom, se você quiser fazer um negócio, por exemplo, um chips que seja um produto para vegano, que seja um produto sem glúten e para quem não gosta de milho e todos os outros são de milho, aí você já tem uma coisa totalmente diferente, mas é uma coisa extremamente nichada. Então, essa é a diferença do paradigma antigo para o paradigma novo que o Zé Godin fala. Né? Então, e algumas pessoas até veem isso de uma forma negativa, tipo assim, as grandes corporações já tomaram conta do mundo, já lotearam tudo, então agora não tem mais mercado nenhum pra gente, se a gente quiser empreender é muito difícil e tudo mais. E você pode ver isso por esse lado, que só sobrou as interseções no mercado, né? As coisas bem, as divisórias do mercado foi o que sobrou. Mas na verdade você pode ver também para um lado muito positivo, que é o que? Vender uma coisa genérica não tem graça, né? E essa era já está acabando, né? E agora trazendo tudo isso para o propósito, né? Para essa história que a gente fala muito aqui de realização de propósito, olha só, é difícil você viver o seu propósito vendendo alguma coisa genérica. Por quê? Porque o propósito ele é a essência de quem você é. Então, se você está querendo vender a essência de quem você é, isso aí vai ser extremamente específico. Porque quando você está sendo 100% você, nunca teve ninguém igual você e nunca vai ter ninguém igual você daqui para frente. Então, você é a coisa mais específica que existe. Então, se você está desenvolvendo um produto extremamente alinhado com a sua essência, com a sua autenticidade, né? Seja você uma empresa, ou seja você um consultor, seja você qualquer coisa, essa é uma excelente notícia, porque se você estiver fazendo um trabalho de autoconhecimento, você estiver aprofundando em quem você é e você quiser colocar no mercado um produto alinhado com isso, as chances são que você vai colocar um produto muito específico que vai agradar um nicho de pessoas e essa é a melhor estratégia que tem, esse é o marketing do futuro que o cara fala. Né? E por que isso funciona? Por que esse é o mercado do futuro? Porque hoje as pessoas elas buscam mais contato, elas buscam se conectar com pessoas parecidas com elas, com mensagens parecidas com elas, com pessoas que têm os valores que elas têm, né, que falam do jeito que elas entendem. Então as pessoas elas querem ser entendidas, elas querem ter os problemas delas resolvidos por uma pessoa que se conecta com ela. Né? Então isso gera uma demanda mais específica. Né? E isso é tão verdade que as empresas elas estão cada vez mais fazendo o quê? Chamando artistas, né? Então, outro dia começou aí a Ana Paula Arósio, começou no Santander a resgataram a Ana Paula Arósio para vir fazer, ser a cara do Santander num produto que eles têm lá de telefonia, acho que é por causa da Embratel que ela fazia e tal. E por que eles fazem isso? Porque quando eles chamam uma pessoa, essa pessoa, ela tem esse poder de conexão, porque o poder de conexão ele está sempre na pessoa. Uma empresa gigantesca que fatura bilhões, que não tem uma cara de ninguém, a maior dificuldade dessa empresa é o quê? É se conectar com alguém. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que gastar um burro de dinheiro para chamar alguém para ser o mascote, para ser a voz, para ser a cara, para ter uma identidade justamente e as pessoas se conectarem com essa identidade. Né? Então, isso aproxima as grandes empresas das pessoas. Só que quando você está desenvolvendo uma nova carreira com base em quem você é, na sua essência mais profunda, com seus valores,
com as suas maiores competências, seus maiores pontos fortes, com base nesse trabalho de autoconhecimento, você não precisa de fazer nada disso, porque só de você fazer isso, você já está vindo com um nível de conexão alto para conectar com as pessoas que são as pessoas que vão encaixar com o seu jeito de falar, com o produto que você tem, com as coisas que você valoriza, né? E as pessoas falam, não, mas o mercado de nicho às vezes não dá para ganhar dinheiro porque é pouca gente e tudo mais. Cara, mais ou menos. Se você... no Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? 212 eu acho, 211, alguma coisa assim. Então imagina, se você faz uma continha aí, se você conseguir 0,01 do mercado, quantas pessoas são? Isso já vai ser milhares de pessoas. E se você tiver um produto lá de 100, 200, 500 reais, isso daí já tem um potencial de faturamento tremendo, né? Então, as pessoas acham que isso é uma má notícia, mas na verdade isso pode ser uma excelente notícia. Então, isso na prática significa que a gente não precisa querer agradar todo mundo. A gente não precisa achar que a gente tem que ser diferente de quem a gente tem que vender uma outra imagem, a gente tem que fazer uma coisa padrão, a gente tem que voltar para a normalidade. Às vezes a melhor coisa que a gente tem a fazer é ser o mais a gente possível para que a gente se conecte com quem a gente tem que conectar, em vez de tentar forçar tentar ser aceito por um número maior de pessoas, né? Porque no mercado de nicho a gente já consegue fazer isso tudo funcionar, né? E o Seth Godin ele tem até um livro que chama A Vaca Roxa. E é engraçado mesmo, porque qual que é a ideia da vaca roxa? Imagina que você está dirigindo numa estrada e a gente está acostumado a ver vaca, né? Ver curral, ver isso, ver aquilo e tudo mais, as vacas pastando. Imagina você está dirigindo uma estrada e você vê uma vaca roxa. Então, cara, vai ser o maior estardalhaço dentro do carro que você tiver, se você não estiver sozinho. Porque imagina uma vaca roxa, todo mundo vai querer parar para tirar foto, para ver como assim uma vaca roxa, não é possível que tenha uma vaca roxa e tudo mais, tudo mais. E aquela festa, aquela euforia, aquele negócio e tal. Ele falou que o seu produto tem que ser nada mais do que uma vaca roxa. Ou seja, você ser uma coisa tão diferente que ninguém vai passar despercebido pelo seu produto, porque ele é uma coisa tão única, tão diferente, que todo mundo fala, putz, não é possível que esse cara tá vendendo isso, não, que legal, quero comprar e tal, que diferente, que visão, que paradigma que o cara quebrou e tudo mais. Então ele fala justamente isso. Quanto mais você é diferente, quanto mais você é autêntico, quanto mais você está construindo alguma coisa memorável, mais chance de você conseguir se conectar e você conseguir vender, e esse é o mercado do futuro, né? E quanto mais autêntico a gente mais a gente vai encaixando com as pessoas certas, né? E as conexões geradas entre pessoas, elas são muito mais poderosas. Por quê? Porque elas são conexões pessoais, né? Conexão de empresas gigantescas com pessoas são muito mais impessoais. E as conexões impessoais, elas são muito mais superficiais, né? Então imagina a conexão que você tem com seus amigos, com seus colegas do trabalho, com sua família, com as pessoas próximas a você. Elas são conexões muito fortes, né? Que se você tocar o seu telefone meia-noite e o cara falar, eu tô aqui, meu carro deu problema, preciso de ajuda e tal, você vai lá e vai ajudar a pessoa. Por quê? Porque você tem uma conexão pessoal muito profunda. Então esse tipo de conexão, ele só é feito quando existe uma conexão pessoal. E a conexão pessoal, ela só acontece quando você tem uma autenticidade no que você passa e aquilo conecta com as pessoas, porque existe eu falei também disso naquela live que eu falei do tudo começa pelo porquê, né? Então, até o nosso cérebro, ele, na parte mais interna dele, tá essa questão dos valores, a questão instintiva, a questão que gera a conexão mais forte. E ele fala que nas empresas também tudo começa pelo porquê. O mais importante é por que a empresa faz o que ela faz, depois como ela faz o que ela faz e depois o que ela faz o que ela faz. Então essa conexão é de dentro para fora. Então quanto mais pessoal, mais você está ali na essência, né, do seu porquê. Então, para recapitular um pouco disso tudo que a gente falou hoje, então a gente falou que tem as dicas, né, que eu falei para você criar uma carreira
uma carreira de crescimento, uma carreira de sucesso, onde você consiga ter um bom salário, com bons benefícios, com uma autonomia, com um controle criativo do que você faz. Você precisa ter uma mentalidade de crescimento e desenvolvimento, buscar se diferenciar o máximo possível através desse seu desenvolvimento. Você precisa se conhecer muito bem, porque só através do autoconhecimento você vai conseguir saber se você está no lugar certo, você vai conseguir saber o que você precisa desenvolver, né? Se você precisar mudar de lugar, ou de área, ou de empresa, ou empreender em vez de continuar no emprego, alguma coisa assim. Então, o autoconhecimento já vai te ajudar muito nisso. E você desenvolver alguma coisa que você sabe que você precisa, porque você se conhece, né? Então, só assim você vai conseguir gerar o seu maior, você vai conseguir ter acesso ao seu maior potencial. E a forma prática de fazer isso é através da prática, né? Através de muita prática, de muita persistência, de um trabalho duro em fazer aquilo acontecer. Eu falei também da maestria já em uma live passada, aí, umas 2 semanas atrás, que a maestria é o quê? Você está confortável com um platô, ou seja, você gosta tanto do que você faz, você está tão encaixado naquilo que você faz, que você não vê problema em precisar praticar muito, porque a prática é onde você se sente bem, você está confortável com fazer a mesma coisa por muito tempo, sem ter muitos saltos de performance, porque você gosta do que você faz, você está engajado e você se sente bem ali fazendo aquilo. Então, se você estiver bem encaixado através do seu autoconhecimento, você consegue estar dentro de um platô e continuar trabalhando, e continuar se desenvolvendo. E quanto mais você está confortável em estar fazendo isso, estar fazendo esse processo, maiores as chances de você se tornar um mestre naquilo, de você se desenvolver naquilo, de você ter resultados muito, muito grandes, né? E daí a gente falou agora no final que o futuro dos mercados, o futuro do marketing, né? O futuro das indústrias é o do mercado de nicho. Eu, inclusive, até lembrei agora que uma vez eu ouvi um livro que ele falava justamente isso, que o mercado ele está ele está numa transição das grandes corporações. O nome do livro chamava a desindustrialização da economia, ou seja, os mercados eles sempre foram de grandes empresas que dominavam, que ditavam as regras, que faziam tudo e que mandavam no mundo, inclusive, até na época da Revolução Industrial, né, as pessoas migravam para vir trabalhar nas grandes empresas para ganhar muito pouco e tudo mais, e aquilo ali era um absurdo, porque eles pagavam quase nada por condições de trabalho precárias e tudo mais. E hoje, qual que é a tendência? A tendência é justamente o inverso, as indústrias cada vez mais diminuírem e o mercado ele ser tomado muito mais por produtos de nicho, onde as pessoas conectam muito mais entre elas, onde as pessoas estão conectadas muito mais na essência, nos valores. E nesse mercado, o propósito é o seu maior diferencial, o autoconhecimento é o seu maior diferencial, porque você pode ser quem você é, você não precisa agradar ninguém, você não precisa ter aquele produto padrão, universal, você precisa dar o máximo que você sabe, do jeito que você sabe, com as habilidades que você tem, e naturalmente isso vai conectar com muitas pessoas, porque as pessoas conectam mais mais com pessoas do que com corporações e grandes empresas, né? A Angélica está perguntando aí, você acha que o sistema de coworking é uma tendência? Espaços compartilhados, conexões de pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que é cada vez mais uma tendência, até porque o coworking ele tem um ambiente ideal para produtividade, né? Então, por mais que você não tenha uma grande empresa, você consegue ter acesso a uma estrutura onde as coisas... você consegue ter acesso a uma estrutura grande que você tem tudo que você precisa sem precisar alugar um escritório muito grande, né? Você consegue fracionar esse custo muito mais. Então é uma coisa que faz sentido. Eu acho que faz. E lembrando todo mundo que na próxima quinta a live vai ser diferente. Na verdade, não vai ser uma live, vai ser uma aula especial que você precisa estar inscrito no link que está na minha bio. Então na minha bio tem um link, você se inscreve lá. Você vai receber um e-mail, se você não receber, deve estar na caixa de promoções, talvez cai no spam, na lixeira, alguma coisa assim. Então, você precisa achar esse e-mail, se você não conseguir achar, você me manda um DM que a gente vê o que está acontecendo. Mas você clica no link da minha bio, você vai receber o e-mail, você confirma sua participação no e-mail
E aí você vai estar confirmado para a aula de quinta-feira, depois de amanhã, que vai ser nada mais do que como implementar tudo isso, o passo a passo, o método que eu usei na minha vida para fazer todo esse alinhamento, né, de propósito com as minhas paixões, com a vida que eu tenho, com a carreira que eu quero ter, com o recomeço da minha vida. Então eu vou falar como tudo isso funcionou, vou mostrar fotos da minha jornada. E para quem quiser dar um passo a mais e aprofundar nessa trajetória aí, também eu vou ter uma coisa para ofertar para quem estiver lá dedicado nessa jornada e querendo se descobrir, querendo se reinventar, querendo trabalhar e viver com alguma coisa que gosta, querer alinhar propósito com carreira e tudo mais. Beleza? É isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todo mundo aí que entrou. E até quinta-feira. Encontro todo mundo lá então. Beleza? Grande abraço e até mais.